Bom, vamos lá. O Clube Missão Vendedor ele é dividido em duas partes. Uma são esses encontros semanais, toda quinta-feira, das 8 às 9 da manhã, nós vamos estar aqui juntos, faça chuva ou faça sol. E também o IAGO, que agora em setembro a gente libera para todos vocês que participam aqui, que é a inteligência artificial do Missão Vendedor. Qual que é o foco hoje? Hoje eu vou misturar um pouco de venda com comportamento e começar com esse slide aqui da profissão vendedor. O que é ser uma profissão vendedor, né? O vendedor, por muito tempo, foi uma profissão pejorativa, inclusive, né? Ele é vendedor? Ah, tá, é vendedor. Parece que, ele não tem formação, ele vai ser vendedor. Hoje, se você não for um consultor, não funciona. Claro, todo mundo pode ser vendedor? Todo mundo pode ser vendedor, desde que tenha ambição. Flávio, um advogado é vendedor? Um arquiteto é vendedor? Sim, ele é vendedor. Só que se eu não tenho ambição, eu não posso vender. Se eu não tenho ambição, eu não sou um vendedor. Então, o único pré-requisito para ser vendedor é ter ambição. Então, venda, a gente costuma falar que venda é coisa de rico. Quer ser pobre é não saber vender. Todo rico, ele é vendedor. Mas nem todo vendedor é rico. Então, esse é o primeiro passo. E eu entendo que é importante a gente falar sobre isso, que você não precisa amar vendas. Flávio, como assim? Você é do Missão Vendedor, fala de vendas o tempo inteiro e você está falando que não precisa amar vendas? Não. Você precisa amar você e sua família, porque o resto vai ser consequência. E eu vejo hoje, às vezes, a gente incomodado. Eu tenho que ligar, eu tenho que prospectar, eu tenho que vender, eu tenho que buscar. Não é por amar vendas, e sim por amar você e sua família. Então, se eu tenho esse foco, esse objetivo, tudo acontece na sequência. Esse é o pilar principal aqui. Você quer ser pobre? Flávio, como assim ser pobre? Quer ser muito pobre? Seja um revoltado com vendas. Tô cansado de vendas, não aguento mais ligar, eu ligo porque é uma obrigação. Gente, vendas é DNA. Hoje todo mundo tem que vender, nós não temos escolha. Hoje, num casamento existe venda. Hoje, numa relação de mãe e filho, existe venda. É negociação. E se você não souber negociar, você acaba tendo problemas. Então, é isso que nós vamos falar aqui hoje. Se você for revoltado com vendas, você não vende. Flávio, eu odeio vendedor. Eu vou numa loja, eu deixo de entrar em algumas lojas por conta do bendito vendedor. Aquela pessoa lá não é uma vendedora. Do jeito que ela aborda, do jeito que ela faz, e isso nós vamos falar aqui sobre hoje. Então, é importante falar sobre comportamento. Não seja um revoltado com vendas, porque se você for, você vai ser pobre. E, acima de tudo, ame você e sua família, porque aí sim você vai conseguir construir próximos passos aí. Vamos lá. A pobreza é uma escravidão. Ser pobre é ser escravo, é ser dependente, é não conseguir. E quando eu falo ser pobre, não é só de dinheiro. Ser pobre é de acesso. Riqueza não é quanto dinheiro você tem no banco. Riqueza é escolha para velocidade. Você tem escolha para velocidade hoje? Você pode hoje escolher? Com velocidade? Se você tem acesso, você é rico. Então, não estou nem falando de dinheiro, estou falando de riqueza de escolha. E a riqueza só vem pela venda. Então, eu gosto de falar essa abertura porque você pode escolher ser rico se vender. Então, pobreza é escravidão, riqueza é escolha. Vamos lá. Esse aqui é o Iago, do Clube Missão Vendedor. Quem fez a formação conheceu a Yara. A Yara, ela foi contratada pela Du e pela Fernanda, acabei perdendo ela, e a gente colocou o Iago aqui. Nós temos duas inteligências artificiais, para fazer um resumo. O Iago é o do Missão Vendedor, e a Yara da DUI, agora, que é do produto de comportamento. E ele tem um recado para vocês, só me fala depois se vocês vão ouvir ele aí, porque ele falou assim, eu quero falar também, ele é meu parceiro aqui no clube, Bom e ele dia, vai falar. missionários. Bem-vindos ao Clube Missão Vendedor. Estarei com vocês aqui e também no WhatsApp no seu dia a dia. E se essa semana, por acaso, eu tiver aplicado cliente oculto com vocês, foi com amor, ok? Qual que é o objetivo de ter ele? Eu vejo hoje, inconsciente ou consciente, uma briga com inteligência artificial. Não, 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 não posso pôr isso aqui não, que eles vão me substituir. O robô vai me substituir, eu vou perder meu emprego. Gente, a bandeira que nós levantamos aqui é que ele está ao nosso lado. Então, o objetivo de criar o Iago hoje foi por dois motivos. Primeiro, para mostrar para o vendedor que ele pode estar do lado dele, e principalmente para agilidade e velocidade.
Na hora que nós liberarmos para vocês aí os acessos, vai ser dentro do WhatsApp, como se fosse uma conversa no WhatsApp, e ali você vai poder fazer pergunta à vontade para ele. E ele está treinado em atendimento consultivo e está treinado do método Missão Vendedor. É diferente de perguntar para o chat GPT. O cliente falou que está caro, o que eu respondo? O chat GPT ele vai pegar o banco mundial de internet e te dar uma resposta. E na maioria das vezes, a venda na internet é uma técnica antiga. Tem técnica de todo jeito. E aí ele vai te falar uma técnica de 1980 e não uma de hoje. E o cliente sacou que o vendedor está jogando. Nós somos clientes. Quando a gente está falando com o vendedor, na maioria das vezes você fala assim, lá, ó, ele está jogando. Ele está falando que é só agora, mas amanhã ele vai me ligar e falar que amanhã também é. Ou seja, ele está treinado e capacitado para atendimento consultivo e vendas de hoje. Então, esse é o foco. Então, vai ser no WhatsApp para não ter problema de ter que baixar aplicativo, entrar em site, é dentro do próprio WhatsApp. E mais do que isso, ele vai ser ativo também. O que é ser ativo? Ele não vai esperar você mandar mensagem para ele. Ele vai te mandar mensagem também. Então, ele vai, hoje é dia 28, como é que tá a meta aí? Vocês já bateram a meta? E aí, quantos orçamentos faltam? E ele vai mandar dicas, ele vai mandar informações, conteúdo de venda. Então, ele é meu parceiro aqui, pensando na escala, porque eu não consigo falar com todo mundo. E ele vai trazer essa técnica. Então, esse é o objetivo aqui do Iago. E falando de inteligência artificial, eu acho importante a gente falar que isso aqui, cada vez mais, vai ter inteligência artificial. Então, nós temos aqui, por exemplo, a DUI, nós vamos fazer o lançamento do produto da Fernanda agora dia 1º de setembro, que é o Capital Emocional, que é o de desenvolvimento pessoal, e vai ter a Yara também no WhatsApp, que é para uma terapeuta online 24 horas treinada no nosso método. Então, não dá para sair mais disso. E aí, esse aqui, ó, é o Zeca, meu cachorro. O Zeca, essa semana eu fiz um convênio para ele, chama Pet Love, que tem acesso em várias clínicas ali. E eu conversei com uma IA nessa Pet Love. E essa IA, ela chama Caramelo. Eles colocaram o nome de Caramelo. E era meia-noite, eu estava preenchendo o cadastro, ela me falou assim, me coloca seu nome no WhatsApp. Coloca seu nome, seu telefone, seu endereço, e no final ela me mandou o link do contrato preenchido. Ou seja, ela nem me levou para um site, ela fez tudo dentro do próprio WhatsApp. Então, por que eu estou trazendo isso agora? Porque a gente precisa aproximar do que vai nos trazer velocidade. Se riqueza é acesso, a inteligência artificial vai nos trazer acesso e velocidade. Então, o objetivo de colocar aqui para vocês o Iago, de agora para frente, é para trazer velocidade. Velocidade na resposta, velocidade no acompanhamento, velocidade em estar junto e caminhar junto com vocês. E aí, vocês têm medo da IA? Vocês só podem ter medo dela se for tirador de pedido. Se eu for um tirador de pedido, eu tenho que ter medo sim. O cliente chegou para mim, perguntou quanto custa, eu falei o preço, falei o prazo, falei a condição e entreguei. Isso a IA substitui. Então, é o primeiro marco aí que eu trago para vocês em relação à inteligência artificial. Ela só vai te substituir se você for um tirador de pedido e não um consultor. Então, nós precisamos entender isso, entender e ficar muito claro. O que é a venda humanizada? Na prática, é acessar a vulnerabilidade do cliente. Isso a IA não faz. Flávio, o que é a vulnerabilidade do cliente? A necessidade, a dor, o incômodo. Porque sem isso ele não compra. Todos nós somos clientes e a gente está comprando por conta de uma vulnerabilidade. Então, nós precisamos entender isso, explicar, entender esse diferencial nosso como ser humano. A gente vai olhar no olho do cliente e falar com ele. Só que será que na maioria das vezes nós não estamos fazendo isso? Será que eu estou olhando para o meu cliente achando que ele é só mais um? Será que eu olho para ele e falo, é só mais um lead que está caindo aqui no meu WhatsApp? Deixa eu responder. E aí eu vou direto para a apresentação. Nós vamos falar aqui hoje de técnica de vendas e relembrar alguns passos que eu tenho a oportunidade, o privilégio de já ter atendido mais de 800 empresas e a dor do vendedor é a mesma para todas. E eu vou mostrar aqui hoje para vocês. Onde a gente cai? Flávio, mas se é consultor de vendas, você não cai nisso. Cai também. É um treino antigo que nós somos treinados no dia a dia, desde a infância. E esse mapa, ele fica na nossa cabeça. E implantar um mapa novo é difícil. Então, eu vou mostrar aqui aonde o vendedor falha para ter velocidade na venda. Onde nós falhamos para ter velocidade na venda. Então, esse é o objetivo aqui. Então, vamos lá.
Seu cliente não sabe explicar o que é, às vezes vocês ficam bravos com isso. Nossa, mas cliente burro. Nossa, esse cara é sem noção, tá tudo escrito aqui, ué. Eu expliquei para ele, tô vendendo consórcio ali, eu expliquei o prazo, a taxa, ele ainda tá me perguntando. Tô fazendo a matrícula do meu filho, eu falei tudo, o horário, as aulas, ele tá me perguntando. Que bom que ele tá te perguntando. Isso é ótimo. E entender o seguinte, você será cada vez mais exigido nos dias de hoje, paciência e dedicação com esse cliente. Eu sei que vocês querem que o tempo volte. Lá em 2019, antes da pandemia, parece que depois da pandemia foi tudo, a velocidade triplicou, a falta de paciência quadriplicou, está todo mundo num nível frenético. Tem vários clientes aqui que, depois da pandemia, foi um marco. Os clientes não querem ir mais na empresa. São clientes que o cliente precisava ir na empresa. E aí, Flávio, o que eu faço? Eu mudo? Paciência e dedicação. Nós vamos precisar nos desenvolver para isso. E o que é desenvolver? Ouvir mais o cliente. Nós estamos esquecendo de ouvir o cliente. Eu quero só falar. O cliente chegou na minha frente, lá na Identifique Marcas e Patentes, e eu quero logo apresentar meu produto ou serviço. E aí eu não escuto ele. Se eu não escuto, eu não vendo. Então é importante eu escutar. A paciência e a dedicação vem da escuta. E o diferencial é tratar o problema com personalização e de forma exclusiva. O script ele é importante. Ter passo a passo é importante para liberar a mente, nossa. Só que eu não posso tratar todo cliente com o mesmo script. O script é a base, é o roteiro, mas cada atendimento precisa ser personalizado. Se eu for usar a mesma base de script de roteiro para o cliente A, B e C, cada um tem uma dor, vai funcionar? Não vai. Por isso que às vezes nós, como clientes, nós não gostamos de alguns vendedores. Eu olhei para aquele, falei um pouquinho com aquele vendedor, não gostei dele, não sei por quê. Você sabe. Inconsciente você sabe. O cérebro começa a te cortar, então nós precisamos entender isso. Entender essa virada e esse processo. Então, lição de casa, se desenvolve ou ouça o cliente. Flávio, como que eu vou me desenvolver? Desenvolver a paciência e a dedicação. Aquele cliente ali na ponta, ele é único. Flávio, mas eu atendo mais de 20 clientes por dia aqui no meu WhatsApp. Mas ele acha que é único. E ele tem razão. Nós somos clientes. E eu acho curioso, porque às vezes a gente, como vendedor, faz algumas coisas que nós não aceitamos que um vendedor faça com a gente. Às vezes o tempo de responder um WhatsApp, o tempo de dar um retorno, às vezes o jeito de apresentar o produto. Nossa, mas que vendedor, como ele está vendendo? Será que esse cara vende porque ele é tão ruim? E às vezes a gente está fazendo isso. Então hoje é uma conversa para falar muito sobre o que nós esquecemos e deixamos para trás hoje, por estar no automático. E aí você traz um automático, você lembra da IA. A IA eu consigo programar para não ficar no automático. O ser humano não. É comportamento, é treino. Então, isso é importante falar. Bom, privilégio de ter atendido mais de 800 empresas e o vendedor ama apresentar o produto que ele tem. Esse é o pior, nós vamos falar sobre isso, mas essa é o melhor e o pior erro do vendedor. Todas as formações que nós fazemos para essas mais de 800 empresas, seja em mista ou em company, a dor é a mesma. O vendedor ama o produto e já vai direto para a apresentação. Então, a primeira lição aqui para vocês, não queira apresentar logo de cara seu produto. Tem a Cris ali da Mary Kay, ela vai apresentar de cara as maquiagens. Não, escuta o cliente. Qual que é a dor? A minha esposa, a Fernanda, ela tem alergia de maquiagem. E se a Cris for apresentar direto a maquiagem para ela não vai vender. Porque ela já testou algumas vezes Mary Kay e ela acha que a Mary Kay não funciona para ela. Mas provavelmente é porque ela testou do jeito dela. Deve ter alguma ali que funciona. Só que se eu não faço pergunta, eu não entendo o cliente. Então, é importante amar o produto que eu vendo, amar o produto que eu tenho. Se eu não comprar um produto, eu não vendo. Só que eu preciso ouvir ele. Então, esse é o primeiro erro aí falha. Essa primeira falha de um vendedor. Querer apresentar logo de cara. Vamos lá na Claro Associados, já vai apresentar os diferenciais, já vai apresentar o plano, o pacote, nós vamos fazer isso, 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 e esquece de ouvir o cliente. E que a dor principal do cliente é qual? O meu contador anterior
ele nem me ouve, ele só me manda a guia de recolhimento, só a nota fiscal e a guia. Deve estar ganhando muito dinheiro, porque o tanto de imposto que eu estou pagando, acha que o imposto vai tudo para o contador, né? Mas não vai. Então, entender isso. Eu amo o produto que eu tenho, mas eu preciso amar, antes do produto, a escuta do cliente, a escuta ativa do cliente. É igual um médico. Para quem foi na formação, a gente usa muito esse exemplo. Na maioria das vezes, o médico é ruim. Por que, Flávio, o médico é ruim? Porque você chega lá e ele fala, é virose. E aí ele te entrega uma receita, toma aqui, ó, esse remédio para dor. Qual médico é bom? Isso é exceção. O médico te escuta, o médico que faz pergunta, o médico te pergunta, e aí, Hugo, como é que você tá? Mas que você tá sentindo com essa dor aí há tanto tempo? Ou seja, é um médico que te escuta. Esse médico é um médico bom. E será que nós não estamos sendo um médico ruim no dia a dia? Ah, Flávio, mas o cliente, ele não fala nada. Eu pergunto, e ele nem me responde. Ele some. Por que será que ele some, hein? Vocês já pararam para pensar nisso? Na maioria das vezes, ele some porque ele percebe que você não quer ouvir ele. E aí é o desafio. Porque, Flávio, eu tenho 20 clientes por dia, 5 por dia, 10 por dia. Como é que eu vou ouvir todo mundo? Na maioria das vezes eu paro de falar porque eu percebo que eu sou só mais um ali. Então é importante entender isso. As pessoas amam e adoram falar da sua jornada pessoal. Nós percebemos isso nos treinamentos. Quando você está no treinamento de vendas e você pergunta como foi, qual é a sua expectativa, ela não fala da técnica, ela fala da jornada pessoal. Quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, ou seja, as pessoas gostam de falar delas. E aí, por que que o paciente, no caso do médico, gosta de ficar mais tempo falando do que ouvindo? Ou seja, ele precisa ouvir. O médico precisa ouvir. Tem que sair da boca do cliente, do paciente, do cliente. Se o médico tem o domínio técnico, vamos tratar vocês como médico também, por que que ele fala demais? Por que que ele não fala mais? Por que que ele não pergunta mais? Por que que ele não conversa mais? Se ele tem o domínio técnico? Então, essa escuta ela é importante para passar para vocês. Não é sobre seguir só o script. É sobre, junto com o script, eu personalizar meu atendimento, meu passo a passo. Porque isso vai fazer muita diferença para nós. Ah, Flávio, mas eu vendo um produto de 1 milhão e eu vendo um produto de R$ 50. Você vende para um ser humano? Tem coração? Tem alma? Tem cérebro? Tem. Então, é a mesma coisa. É fazer pergunta, entender o produto e seguir. O atendimento consultivo, que é dar uma consultoria para o cliente, ele só não funciona em autosserviço. Uma padaria, por exemplo. Mas padaria você tem técnicas para vender ali, para aumentar o ticket médio, mas você não vai fazer pergunta de problema numa padaria. Ou seja, atendimento consultivo para um ser humano, ele tem que ter pergunta e tem que ter escuta. Flávio, não dá tempo de fazer pergunta, o cliente não me ouve. Você tem em média aí 3 perguntas para fazer para o cliente, no máximo 5, principalmente se for no WhatsApp. E aí o que você pergunta? Depois eu quero que vocês olhem aí o histórico, hein? Oi, como vai? Tudo bem? Qual é o seu nome? Fez 3 perguntas. E aí depois você pergunta, por que que o cliente não me responde as outras perguntas? Porque você já gastou suas perguntas. E aí, isso a gente sempre levanta. Realmente, você quer saber se está tudo bem? Para um cliente que você nunca ouviu? Para um cliente que nunca te viu? Ou será que é um treino? Que eu aprendi assim, eu falo assim e eu continuo? Perguntar como vai e se está tudo bem para uma pessoa que você nem conhece, e se ele começar a chorar e a reclamar? Às vezes já aconteceu. Aí é problema. Ah, Flávio, mas eu preciso ser simpático. Isso é um atendimento humanizado. Isso não é um atendimento humanizado. Atendimento humanizado é entender qual é a dor e a necessidade do cliente e resolver ela. Isso sim é um atendimento humanizado. Vamos seguir aqui. Etapas da venda. Isso aqui é o beabá da venda. Você entra na internet ali, você pode pôr no chat GPT quais são as etapas da venda. Eles vão trazer várias. Algumas pessoas usam 4 etapas, outras usam 6, 8, 12, que é a etapa do meu atendimento. Eu vou trazer o básico aqui e o beabá aqui da venda. Então, nós temos aqui, ó, a primeira etapa. Qual que é a primeira etapa? Conexão e levantamento. Preciso entender o cliente, fazer pergunta, ouvir ele e conectar com ele. Segunda etapa, identificação e separação da necessidade dele do problema. Qual que é o problema e qual que é a necessidade? Um erro grave de um vendedor. Às vezes ele faz pergunta, sai da boca do cliente o problema,
e ele não usa. Ele não consegue identificar. Ou seja, o que importa não é a pergunta que eu faço para o cliente, sim o que eu vou fazer com a resposta. Porque às vezes eu estou tão na ansiedade que eu apresento para o cliente, eu mostro tudo, e no final, quando ele faz uma objeção lá no final do atendimento, eu esqueço de falar do problema dele. Ou seja, é um desafio também. Terceira etapa, apresentação da solução. Só agora eu vou apresentar meu produto ou serviço. Então, isso é importante falar e comentar. E a última etapa, fechamento intencional. Eu preciso ter intenção para fechar. A primeira etapa, você faz perguntas para o cliente, entende o problema dele. Depois eu vou mandar para vocês essa apresentação, tá? Também. E vai estar gravado que vocês vão ter acesso. Então, fiz a pergunta para o cliente na primeira etapa, entendi a realidade dele. O que eu fiz? Servi o cliente. Na segunda etapa, identifiquei o problema que ele tem, a necessidade que ele tem, servi o cliente de novo. Na terceira etapa, apresentei meu produto baseado no que ele precisa, servi o cliente de novo. Na última etapa, que é quando eu vou ser servido, eu sou tão bonzinho que eu deixo solto. Ah, você vai pensar? Então pode ir. Eu aguardo seu retorno. Precisa ser intencional na venda, nós precisamos ter escolha. Flávio, mas eu já ouvi isso, e mesmo assim acontece alguma coisa dentro de mim que eu acabo deixando o cliente pensar, deixando ele embora, porque parece que eu estou sendo muito, estou pressionando ele demais. O ser intencional é ter intenção. A intenção é um plano, é um rumo. Qual que é a sua intenção? Vamos anteceder. Qual foi a intenção do cliente em te chamar? Querer um produto ou serviço, resolver uma necessidade dele. Você resolve a necessidade dele? Claro, resolvo. Então você tem que chamar ele. Nós vamos falar aqui quando o cliente some, o que eu faço? O cliente está sumindo aí? Muito? Chama ele no WhatsApp, passa o preço e de repente ele, pum, desapareceu, nunca mais retorna. Quando o cliente some, o que eu faço na prática? Isso é intencional, nós vamos falar aqui sobre isso. Então, assim, para quem fez a formação, são as etapas dos bichos ali, a girafa, a zebra, o elefante e o leão. Cada um na sua etapa, para quem fez. E aí, vamos falar de mercado. Provavelmente vocês já ouviram esses termos aqui nas etapas. Ó. Nós temos, hoje, para quem não sabe, vai sair daqui mais chique, tá? Você tem aqui duas etapas da venda. A primeira etapa é o SDR. Hoje se ouve muito aí, né, na internet. Venha ter um SDR de uma IA. O que é o SDR? É uma pessoa, não precisa ser um robô não, é uma pessoa que faz a pergunta, entende o cliente, entende a necessidade, o problema dele. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, termo chique disso, é o closer, que é a pessoa que apresenta o produto e fecha a venda. Normalmente, em média grande empresa, tem aí duas pessoas para fazer o atendimento como um todo. O que nós gostamos de falar? Simplificar tudo. O SDR é um abridor. Ele só abre campo. É isso que ele faz. Abre campo. E o closer é um fechador. Hoje, acho que quase todos que estão aqui faz a venda do início ao fim. E essa venda do início ao fim são as 4 etapas. Eu preciso saber do cliente, eu preciso identificar o problema, apresentar meu produto e caminhar para fechamento de vendas. Então, isso é importante aqui falar. Vamos seguir? A tal cereja do bolo. Tanta gente, eu tenho certeza que, mesmo que seja inconsciente, vocês entraram aqui falando assim, nossa, missão vendedor, vai me mandar uma cereja do bolo ali, que hoje é dia 28, eu bati 30% da minha meta, que até dia 31 eu vou bater 100%. Hoje é dia 28, é quinta-feira, gente. Amanhã é o último dia útil, nós temos 2 dias. Só se você for trabalhar sábado e domingo, e mesmo assim, para quem não bateu a meta ainda, e eu te falo, Flávio, eu não bati minha meta, eu consigo bater no último dia? Só um milagre. Qual milagre, Flávio? Fechar um pedido grande, por exemplo. Bater meta é todo dia, não é só nos últimos dias. Então, isso o Iago ele vai tratar muito com vocês. Ele vai mandar lembretes de meta, de números, de orçamentos, indicadores. Flávio, o que eu tenho para fazer agora, nos últimos dias? Quem está morno e quente, eu tenho que chamar. Só que eu tenho que bater meta diariamente, semanalmente. Então, assim, qual que é a tal cereja do bolo? A minha dica. E aí, com a oportunidade de atender tantas empresas, não se preocupe com a cereja do bolo, nesse momento. Como assim, Flávio, eu não vou se preocupar? Se preocupe com uma massa bem feita. O que é a massa bem feita? Faz pergunta para o cliente, entende? Acompanhe os orçamentos. Quantos orçamentos vocês têm em aberto aí de agosto?
Dos que têm aberto, quantos não fecharam? Dos que não fecharam, por que não fecharam? Ah, Flávio, são muitos, eu não dou conta de acompanhar. Então vamos pôr um amigo do Iago ali para pelo menos mandar mensagem. Ah, Flávio, não consigo pôr uma inteligência artificial, não. Então vamos pôr um aplicativo para disparar uma mensagem de WhatsApp ali, duas vezes por semana, uma vez por semana, direcionadas. Entende que se preocupar com a massa é aquelas 4 etapas? Depois que eu estiver fazendo o beabá da venda com as 4 etapas, sem falhar com todos, eu posso ir para a cereja. Aí eu posso para a cereja. Mas eu falo, tem muito campo ainda para fazer uma massa bem feita, para nós fazermos uma massa bem feita. E nós vamos falar aqui toda semana de massa bem feita, porque a massa bem feita vende. O maior desafio de vendedor hoje que eu vejo, e é em todo lugar, é pegar o telefone e ligar para o cliente. Inconsciente ou consciente. Ah, Flávio, eu tenho esse medo mesmo, isso é consciente. Fora o inconsciente. Sabe aquela lista de tarefas que você tem? 10 tarefas do dia. Sempre por último fica a ligação? E aí deu 7 horas da noite, não vou ligar não, porque tá tarde. O medo da rejeição, de pegar o telefone e o cliente falar não. O vendedor precisa saber que ele vai ouvir não todo dia. Eu preciso de 7 não para ter 3 sim. Eu preciso de 10 não para ter um sim. Então, eu não posso ter medo de ligar. E aí eu te falo, isso é treino e hábito. Quando criança, na maioria das vezes, nós ouvimos, nossa, mas a Índia é tão boazinha. E aí, criancinha, né? O que ela pensou? Sou boazinha, então eu vou ser mais bonzinho. Ela é tão boazinha, não dá trabalho, vou ser mais bonzinho e não vou dar trabalho. E aí eu cresci com esse treino. E aí eu tô achando que eu não posso dar trabalho pro meu cliente. No sentido de ligar, de conversar. Por quê? Porque senão ele não vai me achar bonzinho. E gente bonzinha não vende. Então nós precisamos entender isso, que eu preciso fazer e preocupar com a massa. Precisa ser bem feita, precisa ter passo a passo. Vamos lá. Atendimento humanizado não é o script pronto. Não é aquele roteiro que nós temos pronto ali. O pessoal aí do Mundo Saber tem um follow-up de 30 dias de mensagem. Funciona? Funciona. Mas não é só isso. Elas pegam o telefone e ligam para o cliente para falar da necessidade da dor. Então, atendimento humanizado é fazer as pazes com a relação humana. Eu nem gosto de mim mesmo, como é que eu vou gostar do meu cliente? Eu vejo tanto líder, às vezes, falar assim para os vendedores, você tem que cuidar bem desse cliente. Cuida bem desse cliente e trata ele como ser humano. Às vezes, nem nós nos tratamos como ser humanos e acha que vai tratar o cliente? Nem tomar água direito eu tomo. Se tomar, eu estou em casa guardando aquela taça para quando vier uma visita especial e estou tomando água no copo de requeijão. Então, quer dizer, eu não mereço. E aí, quando você fala de eu não mereço, você está falando também, eu não mereço bater a meta. Porque tem que ser sofrido, isso é um treino. Se não for sofrido, se não for doído, se não for na prorrogação. Por que mais de 80% das empresas no Brasil só bate a meta nos 2 últimos dias? Porque é aquela necessidade de que se não for na prorrogação, não valeu a pena e eu não trabalhei. Por que é um desafio tirar a liderança do operacional? Porque se eu não tiver com a mão na massa, parece que eu não trabalhei. Ou seja, a gente precisa entender que estratégia é importante e estratégia é vida. Então, o atendimento humanizado é isso. Atendimento humanizado é fazer as pazes com a relação humana. O único diferencial que nós temos com a inteligência artificial é se relacionar. E aí, como que nós estamos se relacionando? Na prática, com o cliente. Ah, Flávio, não dá tempo, não. Eu só mando aquela mensagem lá que é o roteiro pronto. E esse roteiro pronto? Será que o cliente não sabe que é só mais um roteiro pronto? Eu sei que às vezes não dá para falar com todo mundo, mas será que esse meu roteiro pronto eu não posso adaptar para ser mais humano? Será que no lugar de um texto eu não posso mandar um áudio? Será que no lugar do texto com vários emojis, assim, para mostrar que é um texto pronto, eu escrevo como se fosse para ele? Ou seja, tem momentos que a gente tem que respirar, olhar o que a gente tem na mão para seguir. Quantos orçamentos ficam para trás, sem o acompanhamento? E aí eu escondo de mim mesmo, eu guardo na gaveta os orçamentos. Ah, Flávio, porque não deu tempo. Não deu tempo. Custou caro. Então vamos lá. Vamos falar de 7 erros na etapa da venda agora. Depois eu mando esse print aqui para vocês também. Então, as etapas da venda, as 4 etapas, e agora eu vou falar dos 7 erros.
Flávio, quais são os 7 erros na etapa da venda? Perguntar pouco para o cliente. É um erro que eu não vou conhecer ele. Se eu pergunto pouco, lá na hora da superação de objeção, quando ele fala que tá caro, quando ele fala que vai pensar, depois eu te retorno, eu não tenho argumento nenhum. Aí eu falo, ok. Ah, eu vou pensar, depois eu te retorno. Não tenho argumento nenhum mais para perguntar e para falar com ele. O que mais? Falar demais e ouvir de menos. Isso é do ser humano, precisa sair da minha boca para eu me ouvir. Hoje, um processo, vamos pegar uma terapia com psicólogo. Um processo terapêutico como psicólogo, ele funciona por quê? Porque o psicólogo, ele faz uma pergunta e deixa o paciente falar. Porque quando o paciente fala, ele se ouve. Então, isso é importante demais a gente entender que eu preciso perguntar, mas ouvir, acima de tudo. Claro, mas tem cliente que não fala nada. Claro, é um funil. Tem cliente que, inclusive, não é seu, que você vai deixar ele embora. O que mais? Falta de atenção na resposta. Você fez pergunta, falou pouco, ele falou muito, ele te entregou tudo, e aí você não prestou atenção na resposta dele. Às vezes a gente fica tão ansioso com a resposta, ele te dá a resposta, e eu não uso ela no final. E aí fica uma dica. Às vezes o cliente, você pergunta para ele, e aí, qual que é o seu maior desafio hoje que você enfrenta aí no dia a dia? Ele vai te falar, às vezes ele não te fala os problemas, às vezes ele te fala a solução. Transforma essa solução em problema. Por que isso na prática? Para ele entender que o problema dói mais que a solução. E o problema vem demais, nós já falamos sobre isso. O que mais? Não identificar dores e desafios. Esse é um problema do vendedor também. Não saber qual é o problema, qual é a dor, qual é a necessidade do cliente. Flávio, mas eu vendo sonho. Eu sou de um buffet de festa de casamento. E isso é sonho. Também vende dor. E se a festa der errado? E se a bebida estiver quente? Se a comida estiver estragada? E se a minha festa for pior do que a da minha prima? Olha isso, que perigo. Entende que existe uma necessidade ali, eu preciso fazer algo melhor. E isso vem demais. O que mais? Falta de relacionamento. Eu tenho certeza, todos nós somos clientes, que quando eu passei um orçamento para um cliente, aí de repente eu sumi. Fiquei um mês sumido. Aí eu cheguei hoje, dia 28, né? Eu tenho que acompanhar minha carteira, eu vou pegar meu telefone, eu vou mandar uma mensagem para ele. E aí, vamos fechar? Nossa, esse cara só me chama para a hora de fechar. Eu tenho relacionamento com ele. Mesmo que seja de forma automática. Vou mandar uma dica do segmento, vou mandar uma informação do dia a dia, vou mandar vou mandar uma dica de automaquiagem, vou mandar uma dica de marca e patente, vou mandar uma dica de consórcio. Por quê? Porque eu preciso ter relacionamento. Porque o vendedor é chato. Gente, vendedor e cliente é um contra o outro, sempre. Nós somos clientes. Quando eu estou do lado de um vendedor, eu fecho. Por quê? Porque ele quer me tirar algo. É uma negociação, então entender isso. O que mais? Odiar objeção. Vendedor odeia objeção, na maioria das vezes. Só que eu preciso amar a objeção. Por quê? Porque a objeção é um sinal claro que ele quer saber algo mais, mas está precisando de tempo. A questão é, eu não tenho que odiar a objeção. Eu tenho que superar a objeção. Eu tenho que entender qual é ela e superar o próximo passo. E depois, o sétimo, é sem compromisso com o próximo passo. Eu esqueci que está no poder ali da resposta e do compromisso. Para quem fez uma negociação, é a etapa do leão. O compromisso com o próximo passo precisa ser meu. Ah, Flávio, mas qual que é esse compromisso? O cliente falou que vai pensar, ele tem todo o direito de pensar. Mas o compromisso do retorno tem que ser meu e combinado com ele. Ah, eu vou pensar, depois eu te retorno. Fulano, fique em paz. Você prefere que eu te chame na semana que vem, na quinta ou na sexta? Assumir responsabilidade. Ah, o meu sócio também precisa analisar isso aqui, então meu marido, minha esposa precisa ver isso juntos. E ela tá viajando, volta na quinta. Fulano, faz o seguinte, na segunda-feira eu te chamo. Você prefere de manhã ou à tarde? Entende que é assumir essa responsabilidade? Porque o cliente não vai te retornar. E aí isso eu falo sempre, consciente e inconsciente. Quando o cliente fala que vai te retornar e você fala, tá bom, eu aguardo seu retorno, ele não te retorna. Ali, dali 2, 3 semanas, você pega o telefone e vai ligar. E aí, na hora que você liga para o cliente fala o quê? Pensa o quê? Nossa, que vendedor chato. Eu falei que eu ia retornar. E aí você, com o telefone, você está muito inseguro. Por quê? Porque você está assim, nossa, ele falou que ia me retornar.
E eu tô sendo chato que eu tô ligando para ele. Então combina. Se eu combino, as duas partes vão estar esperando. É só compromisso. O que mais? Vamos lá. E quando o cliente não responde? Esse cara sumiu. Todo mundo faz careta, né? Cansei desse cliente, vou desistir. Pode dar perda nele? Lá no CRM? Pode excluir ele? Quando o cliente não responde? O que eu faço na prática? É o seguinte, vou colocar algumas dicas aqui do que fazer quando o cliente não responde, e aí cada um adapta para o segmento. O que é importante entender? Se o cliente te procura, se é uma prospecção ativa, o cliente não me conhecia, eu fiz um primeiro contato, nós vamos ter encontro aqui de prospecção ativa também, de buscar o cliente. De prospecção ativa, nós vamos ter encontro também de social selling, que é buscar o cliente lá no Instagram, sem ele te conhecer, interagir com ele e depois ter uma abordagem, ter um processo para isso. Então, se é uma prospecção ativa, eu não preciso pegar pesado com esse cliente, porque ele nem me conheceu. Então, existe um tempo maior para ele me conhecer, confiar e depois comprar. Agora, se é um cliente que me procurou, quando ele não me dá resposta, eu posso cobrar. E a gente precisa entender o seguinte, se pegar os celulares aí, vai ter mensagem de vendedor que nos procura não lida aí, tenho certeza. Por quê? Porque às vezes não está no momento. Às vezes eu tô aqui 10 horas da noite, passando o feed, cai uma propaganda de algo que eu quero, eu coloco saiba mais, cai lá no WhatsApp. Amanhã o vendedor tá no meu pé. Ah, você quer saber mais e tal. Só que assim, eu pus só para salvar. Então eu preciso entender que existe uma jornada de tempo. Eu só não posso abandonar ele. Porque se eu abandonar ele, ele vai esquecer de mim. Então eu tenho que acompanhar ele. E o maior desafio da venda é não ter cara de venda. E aí nós vamos falar. Então vamos continuar aqui. Então, quando o cliente não me responde mais, o cliente sumiu, o que eu faço na prática? Então vamos lá. Aqui, ó. Quando o cliente sumiu, primeiro, já passei orçamento, já fiz tudo, né? Primeiro, vou enviar um conteúdo interessante para ele, é uma opção. Sumiu, não me responde mais, um conteúdo sobre solução ou recomendação, baseado no que ele me pediu. Aí esse é personalizado. Ah, o cliente está com uma dor ABC, e aí eu vou mandar um conteúdo de solução para ele. Não uma propaganda, é um conteúdo mesmo. Segundo, falar sobre assuntos falados no atendimento. Você atendeu ele, você conversou com ele. Ó, lembrei de você aqui, ó. Você comentou da sua insegurança na escola atual, então eu estou te falando que aqui nós temos isso aqui que é seguro. Ó, lembrei de você, você comentou lá no que você foi fazer um financiamento e não conseguiu crédito. Aqui no consórcio, você não precisa ter crédito. Você só precisa ter o nome limpo e pagar a parcela, por exemplo. Então, entender que existe essas frentes que eu preciso abordar, porque inconscientemente o cliente fala assim, nossa, ela lembrou de mim e falou algo do atendimento lá atrás, ou seja, ela se sente único, exclusivo. 3, informar que precisa de uma posição para encerrar o atendimento. Tem cliente que nós temos que deixar aí. E aí nós vamos criar. O que é importante? Criar a sequência, a etapa. Quanto tempo é entre o cliente chegar até a minha primeira vez e eu vender para ele ou não? Tem cliente que nós vamos ter que deixar embora. Tem cliente que não é nosso. E aí vai ter um momento ali no processo que eu vou ter que informar para ele. Se eu pegar, por exemplo, indústria de imóveis planejados, o tempo entre o cliente chegar e até fechar negócio é 90 dias. É caro, 200, 300 mil uma casa. Tem que ter tempo para fechar. Ou seja, depois de 90 dias, eu posso mandar essa pergunta para ele, depois de ter feito tudo. Ó, vou encerrar o atendimento. Então, existe esse processo também. Depois, enviar uma mensagem de alternativa 1 e 2. Ah, Flávio, mas mesmo assim o cara não me responde. Vai chegar no final, nós vamos encerrar com ele. Nós vamos dar perda nele. E depois, conteúdo, dica, problema, solução e curiosidade. Será mesmo que eu não fico com esse cliente só mandando, cobrando ele? E aí, vamos fechar? E aí, vamos fechar? Para quem posta no Instagram, usa o próprio conteúdo do Instagram para mandar no WhatsApp para o cliente. Não estou nem falando para criar novos. Outra coisa, cria 5 conteúdos, pensando nas etapas da venda, exclusivo para o cliente no WhatsApp, 5 conteúdos só. Para 5 semanas, por exemplo. O cliente me chamou, ele não fechou, ele demora em média aí 7 semanas para decidir. Então, em 5 semanas eu vou mandar um conteúdo por semana. Direcionado, um conteúdo de dor, um conteúdo de solução, um conteúdo de necessidade, porque aí você cria, a gente chama isso
de pack, né? Você cria um book de conteúdo. Fica fácil de você mandar. E aí, na hora que for implantar futuramente, por exemplo, um Iago aí na empresa de vocês, é pegar esse conteúdo e ele manda automático. E ele começa a conversar automático. Então, entender que quando o cliente não responde, talvez é porque eu só estou cobrando ele. E ele só não está no tempo dele. E está tudo certo, ele não está no tempo dele. Às vezes a gente também não está no nosso tempo. Será mesmo que eu cobro tanto esse cliente no automático que eu esqueci de tratar ele como ser humano? Só que eu preciso cobrar, porque eu preciso vender. Mas ele me procurou. Então é fazer a lição de casa. Ah, Flávio, mas eu vou pegar o telefone e vou ligar para ele? Vai. E se ele não atender, liga de novo. Mas se ele não atender, liga outra vez. E se ele não atender, manda uma mensagem. Vai falar, mas aí eu não vou ser chato com ele? Esse é um treino que você tem desde a infância de incomodar as pessoas. Isso não é incomodar as pessoas. Ah, mas eu preciso ser bonzinho. Quando criança, eu falei isso agora mesmo. Quando criança, a mamãe, a vovó, a titia, a professora da escola falava assim: nossa, mas que menininho bonzinho, nem dá trabalho, olha que amor. Pronto. Treino implantado com sucesso. Vou ser bonzinho, quietinho, não vou dar trabalho, vou ser amado. E aí eu cresci, preciso vender. A mesma coisa a fala quando criança. Não fala com estranhos. Isso é importantíssimo. Uma criança não pode falar com estranhos. Mas eu cresci com esse mapa. Aí hoje eu sou vendedor. Aí eu tenho esse treino na cabeça. Só não fala com estranhos. E para pegar o telefone e ligar? Para falar com um bendito estranho. Ah, Flávio, será? Verdade. Flávio, sabe o que acontece comigo? Eu sei o que fazer. Eu sei o passo a passo. Eu sei como fazer. Eu sei que tem que pegar o telefone e ligar. Eu sei que tem que mandar mensagem. Eu sei tudo de técnica. Mas mesmo assim eu não faço. Parece que tem uma coisa aqui, ó, que não deixa eu fazer. É algum treino antigo. Será que vender muito, bater meta, crescer e prosperar não vai te distanciar demais de algumas pessoas? E aí o que você faz? Para de vender. Para de bater meta. Para ficar pequenininho. A gente tem que entender que prosperar é uma ordem. Uma ordem de Deus. E não estou falando de dinheiro. Estou falando de evolução. Estou falando de escolha. Estou falando de crescimento. Vamos seguir aqui. Já bateu a meta do mês? Quem bateu a meta do mês aí? Levantar. Dá uma palminha, um joinha. Quem já bateram? Já? Ó, muito bom. 4 dias. Sendo 2 dias, sábado e domingo, para bater meta do mês. Levanta e faz. Nessa hora nós não temos o que fazer. A não ser, deixa eu dar uma olhada aqui, acho que não tem ninguém aqui que tem uma idade menor de 18 anos. Então todo mundo é maior de idade. Então nós somos adultos. É levantar e fazer, gente. Todos vocês que estão aqui, estou olhando a lista completa aqui, todos vocês sabem o que tem que ser feito. Sabe que tem que ligar, que tem que prospectar, que tem que caminhar. Ah, Flávio, mas está difícil. Vai difícil mesmo. Flávio, mas eu tô... meu coração tá doendo, eu tô cheio de problema. Se você não vender, você vai ter mais problema ainda. E aí, isso é uma ordem de Deus, né? E um convite para ambição. E aí, até falando para os homens daqui, um sistema, vamos pegar um sistema cultural nosso, dia após dia, os homens estão sendo castrados a ambição deles. Castrar. O que é castrar a ambição, Flávio? O homem não está querendo ir para cima, fazer acontecer, ter a responsabilidade. De verdade, esse negócio de. Aí é algo muito nosso aqui. Para quem é casado, a mulher não te ama. Flávio, como assim? Ela me ama assim? Não, ela não te ama. Ela ama o que você faz para ela. Deixa de fazer 3 meses para ver se ela continua do mesmo jeito, se vai continuar as brigas. E aí é a mesma coisa na venda. Deixa de vender 3 meses para ver se o caixa. Às vezes nem 3 meses, 15 dias, Flávio. 1 mês sem vender, ferrou aqui. Então é levantar e fazer. Nós não temos escolha aqui nesse processo. Não é sobre expectativa, é sobre execução. É sobre, mas eu tenho uma expectativa grande aqui de bater minha meta esse mês. Não é sobre o que você espera, é sobre o que você vai fazer. Flávio, mas eu nem tenho meta, então vamos criar uma meta. Tem boleto para pagar, todo mundo tem. Essa já é uma primeira meta. E aí uma dica aqui, toda empresa é feita para crescer. Então não dá para só pagar boleto. Nós temos que construir o próximo nível. Então entender o seguinte, eu preciso
me levantar, eu preciso construir. E o levantar, que eu acabei de falar, vai lá, levanta e faz, talvez eu estou perdido. Só sabe o que acontece? Estou cansado. Será mesmo que a gente está cansado? Ou será que a gente está perdido? A vida não vai parar, não, para a gente juntar os cacos. E ninguém vai segurar nossa onda. Então tá com a gente. Se nós somos adultos, somos nós. É fazer o negócio acontecer. Deus quer sua coragem e não sua força. Essa é uma frase que eu deixo aí para a gente refletir. Não é sobre a força do braço. E não estou falando só de venda, tá? Estou falando de tudo. Não é só sobre a força do braço. É sobre ter coragem de seguir. Coragem de quê, Flávio? Tem muito medo de ligar. É sobre a coragem de pegar o telefone e ligar para o cliente. É sobre a coragem de ouvir um não. 2, 3, 4 e não desistir. É sobre bater a meta dia 31 no domingo e dia 1º essa meta tá zerada. Começou tudo de novo. Bate o sino, todo mundo feliz porque bateu a meta e o mês que vem de novo. Então é sobre coragem, não sobre força. A gente cresce na força do braço? Cresce, mas é doído. Talvez é por isso que a gente fala, tô muito cansado. Porque eu tô querendo crescer na força do braço. Qual que é a coragem que eu tenho que ter hoje? Todo mundo sabe que tem que ser feito. Não, Flávio, eu não sei sim. Sabe. A gente sabe. Se colocar no papel que tem, tô falando de venda agora. Se colocar no papel que tem que ser feito, a gente sabe exatamente o que precisa ser feito. É pegar os orçamentos que eu tenho em aberto e ligar para os clientes. É buscar novos. Flávio, eu tô olhando aqui, ó, meu funil, em algum encontro nós vamos falar do funil ali. Que é algo comum, que você acha em todo lugar, né? Eu preciso atender 100 clientes, para 33 eu fazer orçamento, para fechar 10 negócios. É só olhar, quantos orçamentos você tem? Ah, Flávio, eu tenho 50 clientes aqui. Então você não vai ter 10 negócios fechados. Olha a matemática, venda é uma ciência exata. Se eu não estou fechando venda, é porque eu estou falhando na ciência exata. É igual o bolo. Tanto de farinha, tanto de ovo, ABC. É igualzinho. Você está colocando o número suficiente? Flávio, mas não chega. Eu estou investindo em mídia, em propaganda, em anúncio, e o cliente não está chegando. Busca outra coisa. Vai prospectar. Vai no LinkedIn para quem vende para a empresa. Ah, Flávio, mas como que eu vou? Chama as pessoas no 1 a 1. Nós vamos falar disso. Vamos para o Instagram. Como que eu vou prospectar a pessoa no Instagram? Nós vamos chamar 1 a 1. Hoje existe um crescimento muito grande, funciona muito. Tem alguns clientes nossos que estão fazendo, e nós também estamos fazendo, que é a prospecção no Instagram, que é o social selling, que nós vamos ter um tema aqui um dia, que é chamar as pessoas no Instagram, relacionar com elas e depois, lá na frente, ofertar algo. Então, assim, existe saída. Às vezes eu tô tanto com a cabeça baixa e seguindo que eu não consigo seguir. Tô com a cabeça baixa só na operação. Às vezes ele fala, mas eu preciso vender, eu preciso correr, eu preciso ir. Não, às vezes você precisa levantar a cabeça. Senta e faz um planejamento. Às vezes Deus não te manda mais vendas porque você não está conseguindo administrar os seus orçamentos atuais. Como que eu vou mandar mais para esse sujeito aqui se ele não está conseguindo nem administrar os 20 orçamentos que ele tem ali? Nem acompanhar isso. Faz o primeiro passo. O resto vem. Tem comigo aqui que você precisa fazer 25%. De tudo que. Ah, Flávio, para bater 100% de algo, eu preciso emagrecer 10 quilos. Emagrece 2,5, que o resto Deus te manda. Flávio. Faz sua parte em 25%, o resto ele faz. Bom, o tema de hoje ele é prático e uma mistura de técnica com comportamento para ter uma dica para já fazer de imediato. Cada semana nós vamos puxar um tema diferente. Essa reunião ela vai ficar gravada, depois vocês vão ter acesso à área de membros aí para poder assistir ela inteira. Vou mandar a apresentação, o PDF também, vai estar lá para vocês baixarem. E agora a gente pode abrir para dúvidas, informações, dicas. Só levantar a mão e a gente vai em ordem aqui para quem quiser comentar. Se quiserem, né? Todo mundo tinino e certo, então, né? Todo mundo vai bater meta esse mês, então? Vocês vão receber no... Alguém falou? Acho que não. Não. Vocês vão receber no WhatsApp o link do acesso para assistir às aulas.
E a partir agora do começo de setembro, o acesso ao Iago. Porque aí a gente muda o nível tanto de ativo, que é conversar com vocês, quanto de passivo. É uma honra e um privilégio estar com vocês aqui. Nós começamos o clube recente e a ideia é caminhar junto, não caminhar sozinho. E nós tivemos até agora 28 inscritos e a semana que vem parece que vai vir mais 10. Então a ideia é crescer essa comunidade e a gente também conversar entre nós, que eu entendo que é importante, independente da região, do lugar, para se conhecer e se conectar. Nós vamos ter a comunidade também, a comunidade no WhatsApp, para quem quiser entrar. Nós vamos ter a comunidade no Instagram, porque ali dá para todo mundo se interagir. Tem bastante gente se envolvendo e vão vir mais pessoas para cá, não só do interior de São Paulo, mas de outras regiões que nós estamos colocando também. Começamos a divulgar agora em peso e o pessoal gostou muito da ideia. Ok, pessoal? Então, boa semana para vocês, boas vendas. E lembra dessa última frase aí. Ele quer sua coragem, não sua força. Quer falar, Rita? Não, Flávio, só agradecer. Você, como sempre, maravilhoso, né? Apesar de estar sem barba. Falei que não pode falar nada, porque senão vocês vão, Agora eu vou ter o ser Iago só bloqueados em no Iago. janeiro. Hein? Nossa, que droga. Ó, daqui uma semana a barba cresce, e o Iago é só em janeiro, para quem falar da barba. Obrigada, Flávio. Excelente. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até mais. Obrigada, Flávio. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.